O quanto você se permite discordar de seus pais e o que isso tem que ver com a sua religião. Eu sou o Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje nós vamos conversar sobre um dos assuntos mais fundamentais da existência humana, que tem que ver com a nossa experiência familiar, que também tem tudo a ver com a nossa experiência religiosa. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de abril de 2023 e eu e a minha mãe fizemos uma visita a uma amiga da minha mãe de longuíssima data. É uma pessoa que a minha mãe conheceu enquanto ainda jovem adulta, né? E constituíram aí as suas famílias, enfim, foram amigas mais ou menos a vida toda, e acompanhando uma vida da outra, e iam lá pra praia em Réveillon, e estavam sempre juntas, jogando baralho, conversando, e questões da vida em geral, criando os filhos e tudo mais, etc, etc, etc. E hoje nós fomos visitar essa amiga da minha mãe, chamada Dione, inclusive é o mesmo nome da minha sogra, né? Pelo menos ainda é minha sogra, porque divórcio eu ainda não assinei, também nem recebi o papel para assinar. Mas o fato é que a minha visita junto com a minha mãe lá na casa da Dione, hoje, foi assim um motivo para que eu refletisse sobre uma coisa assim que eu acho extremamente importante e que tem a ver aqui com o que eu quero conversar com vocês. Tudo bem? A Dione, né, amiga da minha mãe, ela sofreu um acidente, ela está de cama, tem lá uma cuidadora cuidando dela 24 horas por dia, basicamente, tanto nos fins de semana quanto durante a semana, aquela coisa toda, aquela rotina de cuidar da pessoa e não está conseguindo andar, etc, etc, etc. E, e a Dione é uma pessoa muito interessante, assim, muito diferente da minha mãe. A Dione é um tipo de pessoa que fumava, bebia, é uma pessoa mais conectada ao espectro esquerda da política, é uma católica e etc. E a minha mãe é bem o oposto dessas coisas, assim, né? E nesse caso se cumpriu aí o adágio que diz que os opostos se atraem, e a minha mãe e a Dione sempre tiveram uma amizade assim bem interessante durante toda a vida. Essa amizade quase ficou abalada em função das tretas Bolsonaro versus Lula, do lado mais por parte da minha mãe do que por parte da Dione, né? E tudo mais, e aí depois agora elas reataram um pouco aí da relação e a gente foi visitar a Dione hoje. E aí eu tava lá sentado no pé da cama da Dione, conversando com ela e etc. E aí perguntei para ela assim, Dione, você se considera uma pessoa católica? Essa é a sua fé? Essa é a sua crença? E aí ela me contou um pouco assim da percepção dela e ela falou assim que ela foi criada numa família católica, eles eram muito pobres, eles não frequentavam a igreja frequentemente, mas todos os dias lá eles faziam o culto deles ali, rezavam a Ave Maria, etc. E que eles não eram assim muito assíduos nessa coisa de frequentar a igreja, porque a igreja era longe, eles moravam num lugar rural, etc, etc. Mas que a fé católica era muito presente, né, na casa, a fé em Deus, a fé em Cristo, a fé em Maria, aquela coisa toda. E ela falou assim que, da perspectiva dela, sim, ela sempre foi católica, ela é católica, ela sempre será católica, numa perspectiva de que essa é a religião tradicional, familiar, e que ela não quer ter nenhum tipo de patrulha da parte de ninguém para discutir essas questões. Para ela, isso aí tá correto, tá tudo bem, ter essa identidade e tal, e não precisa pagar o pedágio para evangélicos ou adventistas, o que quer que seja. Ela não colocou as coisas nesses termos, mas é isso que ela me disse, né? E aí a gente teve uma conversa muito agradável, muito legal, assim, por algumas horas, e depois nós voltamos para casa, eu e aqui a mãe. E isso tudo me fez raciocinar assim e pensar para poder estar aqui conversando com vocês, tudo bem? E claro, naturalmente o que eu vou falar aqui está muito calcado na minha experiência particular, né? Com essas questões como um todo. E acho que explica um pouco assim por que o Brasil é do jeito que é, por que as religiões são do jeito que são, e o que a gente pode entender na relação entre os nossos pais e a nossa relação com a religião, tudo bem?
Ok. Em geral, a principal ou uma das principais funções da religião é, de alguma maneira, municiar pais e mães na hora de educar os seus filhos, com o intuito de que os filhos sejam as melhores pessoas possíveis, como é o desejo natural dos pais e mães. Tudo bem? Então, em grande medida, a religião é uma arma dos pais e das mães na hora de lidar com os seus filhos. Não sei se você entende isso dessa forma, mas é assim, tudo bem? Então vamos trabalhar com a seguinte hipótese. Vai lá, um casal tem um filho, e o que esse filho vai ser quando crescer? Que convicções ele terá? Que práticas ele terá na vida? E etc, etc, etc. Os pais têm um pouco de ansiedade quanto ao futuro deste filho, no que tange as questões de forma geral da vida, se preocupam com a saúde, com a vida sentimental, com as questões de grana, com as questões de relacionamentos, com as questões de vida e tudo mais. E, em geral, existem mais ou menos assim um resumo de dois caminhos que as pessoas podem seguir. Um é o caminho do bem e outro é o caminho do mal, tudo bem? E a religião, ela supõe ser o caminho do bem, ou parte do caminho do bem em contraposição ao caminho do mal, que seria o caminho da descrença, da desconsideração das questões do bem, que inclusive poderiam fazer com que o referido filho, que não vá para o caminho do bem, se afunde no caminho do mal. Então, por exemplo, de um lado você tem seguir Deus e Cristo e salvação e vida eterna, do outro você tem droga e putaria e desgraça na vida que vai conduzir você ao diabo, ao inferno. Entende? Em geral, tem um pouco dessa percepção assim na sociedade. E dessa maneira, os pais tentam criar os seus filhos na religião para, de alguma maneira, blindá-los do caminho do mal e conduzi-los no caminho do bem. Tá claro para vocês até aqui? Beleza. Da parte da experiência dos filhos, essa é uma questão muito interessante, porque não resta nenhuma dúvida que os nossos pais são as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Sim, existem exceções a esta regra, quando o pai abandona ou quando a mãe é desnaturada. E aí, às vezes, existem filhos de pais e mães aí por aí que não são muito conectados aos seus pais. Ou mesmo até em casos que o pai e a mãe morreram com a criança ainda criança, muito jovem, neném, etc. E aí que às vezes cria um pouco assim, de umas estruturas um pouco diferentes desta que eu estou aqui colocando como a estrutura mais ou menos padrão da existência humana. Que é um pai, uma mãe com filho, e aí, num momento inicial da vida, o pai e a mãe são as pessoas absolutamente mais importantes para o filho, né? São as pessoas que o geraram, são as pessoas que cuidaram deles, ou ainda cuidam, os alimentaram, ainda alimentam, os sustentam, ainda sustentam, e projetam milhões de questões da própria experiência dos pais nos filhos, né? Onde os pais vão ensinando um pouco os filhos a respeito das coisas. Olha, filho, aqui tem a escola, aqui tem o universo do trabalho, aqui tem o universo dos relacionamentos, aqui tem a igreja, aqui tem o caminho das drogas, do mal, você não deve ir por esse caminho. Olha, filho, a gente aqui torce para esse time, você vai torcer para esse time com a gente também. Olha, as nossas cores aqui, a gente é palmeirense, todo mundo verde. A gente é corintiano, todo mundo preto e branco. Às vezes quando pai e mãe são de times diferentes, às vezes dá um pouco de treta para decidir que time que o moleque, a menina vai torcer, né? Quando as pessoas gostam do futebol. Mas o fato é que as crianças nascem dentro desse ambiente e os pais são as pessoas absolutamente mais importantes para elas e tudo mais. E aí existe aquela ampla discussão da psicologia e tudo mais, da relação de cada um de nós com os nossos pais, que é uma relação assim extremamente complexa, extremamente profunda, que dita basicamente toda a nossa estrutura psicológica, etc, etc, etc. E o geral, o comum, é que os filhos, apesar de poderem enxergar coisas ruins e etc. nos seus pais, vamos falar sobre isso daqui a pouco,
Eles são pessoas muito gratas aos seus pais, que amam os seus pais, que querem honrar os seus pais, o seu esforço, a sua memória, o fato de que eles o geraram, cuidaram dele, o sustentaram e tal, e tal, e tal. E aí tem toda uma ampla relação, como se fosse assim uma dívida, né? Uma dívida do filho para com os pais, inclusive uma dívida impagável, né? Porque o filho deve a própria vida aos pais. E aí o filho, mais ou menos em circunstâncias normais, quer honrar os pais, quer agradar os pais, quer imitar os pais, quer aprender com os pais e quer multiplicar aquilo que os pais lhe ensinaram adiante nas outras gerações e etc, etc, etc. Entretanto, no mundo que a gente vive, isso que eu estou aqui descrevendo como uma relação mais ou menos ideal entre pais e filhos, existe aos trancos e barrancos mais ou menos até o início da adolescência dos filhos. Quando os filhos vão começar, em função de transformações no seu corpo, na sua mente, nos hormônios, etc e tal, eles vão se tornar adolescentes e aí vai ter um pouco de uma certa fase de revolta em relação ao pai e à mãe, onde o que antes não era questionado da parte do pai e da mãe, que o filho era muito mais passivo ao pai e a mãe virem ali lhe ensinar e cuidar dele, falar e limpar e etc, etc, etc. Quando o ser humano vai entrando ali na adolescência e depois vai se tornar adulto, vai haver uma fase de ruptura, onde o filho não é mais criança e agora, inclusive, pode parar para começar a pensar se o pai e a mãe são realmente pessoas bem intencionadas, corretas, verdadeiras, que realmente lhes ensinam o caminho realmente do que é bom, etc e tal, e que não deve ser questionado, e que deve ser honrado, e que deve ser seguido e multiplicado infinitamente, tá? E aí existe essa fase, e essa fase ela vai ditar um pouco de algumas questões fundamentais. Todos nós que já passamos da adolescência há algum tempo, a gente sabe que esse embate que a gente tem com os nossos pais quando a gente é adolescente, ele não dura para sempre. Ele geralmente dura um período, para algumas pessoas esse período é um pouco maior, para outras pessoas esse é um período um pouco menor. E aí, quando a gente se torna adulto realmente, a gente começa a perceber a percepção dos nossos pais de uma outra forma, em especial quando a gente tem filhos. E aí, em geral, a gente vai reproduzir muita coisa do que os nossos pais foram e fizeram conosco com os nossos filhos, né? Que é o ciclo mais ou menos natural. E aí, inclusive, existem muitas pessoas que têm essa percepção assim, né? Eu devia ter dado mais valor no meu pai e na minha mãe, agora eu vejo que eles estavam corretos nisso, nisso, naquilo, e quando eu era mais jovem eu discordava, eu era rebelde, e não sei o que, exatamente reproduzindo um pouco desse ciclo, né? De uma relação um pouco mais ideal na infância, um pouco mais conflituosa na adolescência, e que depois acaba se tornando um pouco mais light, assim, um pouco mais de boa na vida adulta, onde o ser humano agora adulto relembra a postura dos seus pais em relação a si mesmo na educação dos seus filhos, né? E aí os ciclos vão passando de geração em geração. E aí eu queria falar um pouco assim sobre catolicismo, para depois a gente falar um pouco sobre discordar do pai e da mãe e inclusive ter uma outra religião do que o pai e a mãe, o fenômeno evangélico, o fenômeno adventista, etc., que precisam ser pensados levando em conta essas estruturas. Bom, não deve ser novidade para ninguém aqui que a Igreja Católica Apostólica Romana tem pelo menos aí 1.600 anos de história. Alguns gostariam de dizer que ela tem 2.000 anos de história, vamos dizer que a gente possa conceder isso teoricamente. E as igrejas protestantes, elas têm no máximo aí 500 anos de história. Então nós estamos falando de uma mãe igreja com as suas filhas igrejas, não é isso? e etc e tal. E o que acontece? Mais cedo ou mais tarde, é natural que as instituições humanas elas espelhem um pouco do que acontece com a própria humanidade em si.
E aí, o que que acontece? Na relação da Igreja Católica, instituição, com os seus fiéis, existe um monte de questões que representam mais ou menos uma relação de uma mãe com filhos, tudo bem? E num primeiro momento, existe uma comunhão mais inocente, mais harmoniosa, onde a mãe manda, os filhos obedecem, não tem muita crítica, não tem muita discordância, etc, etc, etc. E aí a gente vive aquela fase da mãe com seu filho, criança, que inclusive é uma fase linda assim, da vida humana, vamos dizer assim, né? Pegue aí um casal que hoje tem um filho entre os seus primeiros meses de vida e os seus primeiros 5 anos de vida. Cara, essa é uma fase maravilhosa da vida humana, assim, da criança, né? Cara, é muito engraçado, é muito bonito, é muito divertido, é muito legal ver a pessoa aprendendo a falar e se mexer, e andar, e tropeçar, e cair. Eles são bonitos, eles são alegres, eles têm uma energia infinita. Cara, é maravilhoso, assim, né? Essa fase. Pena que cresce, né? Ou enfim, que bom que cresce, que também ficar sendo criança eternamente não é muito bom. Mas enfim, é uma coisa assim maravilhosa. Assim. Eu não tenho filho, mas eu tenho certeza que assim é. Isso não quer dizer que a vida de quem tem filho criança é o paraíso na Terra, que obviamente não é, mas é uma fase maravilhosa, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida quanto a isso. Beleza. E aí, depois dessa primeira infância, vamos dizer assim, aí a criança começa a amadurecer um pouquinho mais, e daqui a pouco entra a adolescência, essa fase um pouco mais difícil. E isso também, naturalmente, aconteceu, guardadas as proporções e a analogia, na história da igreja, né? Então, a Igreja Católica, ela inicialmente se desenvolve, ela conquista muita gente, ela abraça muita gente, ela evangeliza, ela inclusive faz a síntese, né, da religião cristã, inclusive dentro de um contexto judaico, com as questões romanas e gregas, e cria meio que uma religião universal, ou de tendência universal, católica. E tem uma fase, sim, de muito amor, de muita fé, de muita harmonia aí entre a igreja e os seus liderados. Mas mais cedo ou mais tarde, esses filhos se tornam adolescentes, e aí a gente tem um pouco da treta da adolescência na Reforma Protestante, né? Pelo menos é assim que eu estou lendo a história, tudo bem? E aí agora os filhos vão discordar dos pais, não é verdade? E agora esse filho vai dar um pouco de trabalho para esses pais, e etc, e vai questionar, e vai botar o dedo na cara, e vai dizer: você me ensinou errado, você ensinou heresia, você, ao invés de me alimentar com a Bíblia, foi lá e me alimentou com um monte de traduções erradas, e blá blá blá, e agora eu vou romper com meu pai e com a minha mãe para ter a minha própria religião, para ser protestante, tá? E em ampla medida é mais ou menos isso que acontece, né? E aí você percebe assim algumas tendências muito interessantes assim. Onde a tradição é mais forte, as famílias são mais fortes, o catolicismo prevalece. Onde existe um certo espaço para uma inovação e uma discordância, etc., as igrejas protestantes elas começam a prevalecer. E aí vai ter toda a treta, etc. e tal. Só que assim, mais cedo ou mais tarde também, as religiões protestantes, quando elas saem da adolescência, na época de meter o dedo na cara dos pais, eles também assim acabam capitulando quando se tornam adultos, né? E acabam dando razão aos seus pais em muitas questões. Quando você vê um evangélico evocando, por exemplo, o que os pais da igreja pensam sobre imortalidade da alma, porque olha, desde os primeiros cristãos creem em imortalidade da alma é correta, etc. O que isso significa? Significa uma igreja que deixou de ser adolescente, agora se tornou adulta, e agora, ao invés de estar questionando a sua mãe que lhe ensinou a imortalidade da alma por herança dos gregos, agora passa a tentar dar razão à sua mãe. Que inclusive é a relação entre Babilônia e suas filhas, né? Etc. Isso é muito interessante, porque se você for parar para pensar, existe uma grande quantidade de discurso católico entre os evangélicos, né? Quando você vai discutir imortalidade da alma, quando você vai discutir a guarda do sábado, quando você vai discutir meia dúzia de coisas, você percebe que os argumentos dos evangélicos se coadunam grandemente com os argumentos dos católicos, e é apelo à paz da igreja, é apelo à tradição, é apelo a que todo mundo entende assim, a maioria, não sei o que, blá blá blá, que na real são
os argumentos e os motivos evocados pelos católicos para não passarem por essa adolescência e romperem com seu pai e com a sua mãe e continuarem católicos a vida inteira. Então, a religião católica é uma religião absolutamente tradicional. E a religião protestante é uma religião um pouco mais de uma tretinha adolescente e que mais cedo ou mais tarde também vai capitular diante da mãe e vai lhe dar razão em muitas coisas. Essa é uma reflexão assim que quando eu fiz hoje, assim, para gravar aqui para vocês, etc., foi muito divertida, assim, né? E o Adventismo do sétimo dia, nisso tudo, também tem uma questão, assim, bem interessante, sabe? Porque o que acontece? O Adventismo, por mais incrível que pareça, apesar da gente ser denominado assim uma seita, aquele papo todo, que inclusive é um papo bem católico, tá? Só para deixar claro também, esse é um outro ponto, que os calvinistas beberam muito dessa fonte católica, de serem o centro do que decide o que é a ortodoxia e o resto é heresia. Então os calvinistas norte-americanos tinham essa tendência, e aí pintaram os grupos que discordavam do calvinismo mainstream como grupos sectários, né? Dentre eles os adventistas, aí também tem os mormons, tem os testemunhos de Jeová, tem essa galera toda. Uma coisa bem interessante aí, porque o calvinista ele aprendeu isso com quem? Com os católicos, que eles definiam o que era a ortodoxia, e quem discordava deles era tudo herege, né? Inclusive perseguiam, tá, etc. Aquele papo como um todo, assim. E os adventistas, eles têm uma questão interessante, assim, que conquanto eles sejam considerados assim uma seita, blá blá blá, aquela coisa toda, eles pretendem ser os adolescentes por excelência, né? Que ainda estão na fase de discordar da Igreja Católica e das suas filhas, Babilônia, a grande, a prostituta, a mãe das abominações da terra e das igrejas de uma forma meio que geral. Então o Adventismo do sétimo dia é essa religião que teoricamente ainda está na fase da rebeldia adolescente contra a Igreja Católica e as demais igrejas, e aí, não, vocês creem em imortalidade da alma, isso é heresia, vocês creem em guarda do domingo, isso é heresia. A gente está naquela fase do embate do adolescente com o pai e com a mãe. Entretanto, a Igreja Adventista ela tem um defeito assim, muito interessante, assim, que, conquanto ela seja, então, um adolescente rebelde contra o seu pai e contra a sua mãe, ela tem uma característica farisaica hipócrita muito grande, porque quando você critica ela, a Igreja Adventista do sétimo dia, as pessoas reagem como se fossem católicas. Você não pode criticar a igreja sendo usada pelo diabo. E se isso fosse levado a sério, toda a reforma protestante é do diabo que critica a igreja, né? Isso é uma coisa assim muito interessante. Ou seja, os adventistas, eles tratam a Igreja Católica como a mãe que pode ser questionada. Mas eles são a mãe que não pode ser questionada. É uma hipocrisia, né? Inclusive, toda a igreja protestante que não se permite que se proteste contra ela mesma é uma igreja farisaica hipócrita, não tem o que falar, tudo bem? Beleza, legal. Mas os adventistas têm essa questão e assim, dentro do adventismo, existem dois grupos especiais assim de pessoas extremamente doentes espiritualmente e heréticas, que são os perfeccionistas e que são aqueles que eu chamo de os católicos do sétimo dia, que são exatamente essas pessoas que pretendem que os católicos, por exemplo, abandonem as suas tradições de 2000 anos, quando eles, adventistas, não querem abandonar as suas tradições de 150 anos. Então, por exemplo, um adventista chega para um católico e diz assim, cara, para de adorar Maria e santo e guardar o domingo e crer em imortalidade da alma, isso é tudo tradição. Mas isso são tradições de 2000 anos. Aí você chega para esse adventista e diz assim, cara, está na hora da igreja parar com esse papo de que ir no cinema é pecado. Aliás, a igreja já parou com esse papo, né? Mas tem gente que ainda não se atinou com isso. Não, imagina, porque no cinema, que absurdo! Ou seja, né, tem adventista que acha que o catolicismo deve abrir mão das suas tradições assim, né, de boa, enquanto ele não abre mão de entendimentos idiotas do tipo ir no cinema é pecado, entendeu? Mas enfim, tudo isso é muito interessante, assim. Mas eu queria fazer um pouco de um retrocesso para ensinar vocês assim, um pouco mais sobre essa questão da relação entre a discordância que a gente tem dos nossos pais e a nossa religião. E eu vou ilustrar isso um pouco com a minha experiência, que é aquilo que eu conheço mais e melhor, tudo bem? Refletindo hoje um pouco sobre essas questões como um todo, como a gente foi lá ver a amiga da mãe, a Dione, eu relembrei algumas coisas da minha infância, etc.
E eu tive um start, assim, um pensamento que eu acho que eu nunca tinha tido desta mesma forma antes. E que eu acho que explica um pouco a minha experiência no ateísmo, tá? Como eu já expliquei para vocês aqui no canal, eu me tornei ateu bem jovem. Eu tinha ali uns 10, 11 anos de idade. E em ampla medida, isso era uma expressão do início da minha adolescência e da minha discordância em relação ao meu pai e à minha mãe. E isso é uma coisa assim que explica muita coisa assim na minha experiência, e acho que a minha experiência espelha um pouco a experiência de outros seres humanos também. Então, o que acontece assim? Eu tinha um sentimento de que as conversas a respeito de Deus na minha casa eram muito superficiais e pressupunham a existência desse ser mágico que cuida da gente, e em função do qual se deve algum tipo de honra a ele, né, por ele cuidar da gente. Então, esse era o máximo de compreensão religiosa que existia na minha casa. A gente não estudava Bíblia, a gente não fazia culto, a gente às vezes ia em uma igreja ou outra, mas era muito, vamos dizer assim, não constante, e era cada hora num lugar e sem muito ensino. Então eu cresci num lar bastante secularizado desse ponto de vista, e como o meu pai e a minha mãe também tinham os problemas entre eles, meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, e sempre foi uma relação ruim, etc, etc, etc. Então, assim, pra mim isso tudo soava assim muito mal, tá? Esse papo todo, do que acontecia naquela família, e o que aquele papo tal, e a minha mãe via com esses papinhos, não, Deus abençoe, vai com Deus e não sei o quê. E quando eu fiz aí os meus 10, 11 anos de idade, eu peguei uma raiva dessa conversa, eu peguei um ódio dessa conversa em que eu não consigo explicar. E aí eu concluindo com os meus botões, eu falei, não é possível, cara, Deus não existe, esse papo não faz nenhum sentido. Que era a minha fase de discordar do meu pai e da minha mãe nesses aspectos assim. E assim, tipo, a liberdade que a gente tem de discordar do nosso pai e da nossa mãe é uma questão psicológica, assim, bastante complexa, porque hoje, por exemplo, que eu já sou bem mais maduro do que eu era quando eu tinha 10, 11 anos de idade, ou quando eu era adolescente, eu tenho, assim, discordâncias do meu pai e da minha mãe, assim, num nível um pouco acima do normal, das pessoas normais. Inclusive, isso remonta à minha própria existência, assim, porque eu discordo que o meu pai e a minha mãe tenham me criado, tenham me feito. Eu realmente discordo, assim. Eu sei que isso é uma coisa um pouco chata, um pouco triste, um pouco complicada, mas não adianta, assim, claro, eu também não quero aqui ser ingrato a eles, nem a Deus, pela minha vida, tudo bem? Legal, beleza, aconteceu, estamos aí. Mas assim, racionalmente parando para pensar, se eu pudesse dar um conselho para o meu pai e para minha mãe, antes deles me fazerem, talvez eu teria uma forte tendência a dizer assim para eles, galera, não faz isso não. Não faz isso não, para o bem de vocês e para o meu bem também, e para o bem inclusive de várias outras pessoas aí. Se eu não existisse, estariam abençoadas aí, em vários sentidos. Porque é isso, entendeu? E essa é uma discordância que eu tenho deles. Assim. Eu acho que eles não deveriam ter tido filhos. Em especial, não deveriam ter tido eu. Tá? Mas tudo bem, essa é uma discussão bem difícil, assim, e que contextualiza assim, um pouco das minhas discordâncias com meu pai e com a minha mãe. Desde o momento em que eu me tornei um pouco mais assim pré-adolescente e adolescente, que foi quando eu consegui ter uma bagagem própria para entender um pouco melhor as coisas e para poder ter a minha percepção das coisas, que não fosse mais uma criancinha sendo ensinada por eles o que eu deveria pensar ou não pensar, o que eu deveria fazer ou não fazer, entendeu? E eu sempre tive a liberdade de questionar, de discordar do meu pai e da minha mãe, tudo bem? E isso é uma das principais razões pelas quais eu me sinto absolutamente em casa no Adventismo do Sétimo Dia. Porque o Adventismo do Sétimo Dia é um grande questionamento à grande mãe religiosa, que é a Igreja Católica e as suas filhas igrejas evangélicas, entende?
Naturalmente, entretanto, nem todo adventista é como eu, e alguns têm uma outra percepção das coisas, e se conectam mais facilmente à sua própria família, à sua própria tradição, e talvez, inclusive, essa é uma das principais razões de que alguns adventistas sintam no Ezequiel Gomes uma pessoa muito estranha, muito problemática, muito complicada, e no final das contas, isso tem que ver, dentre outras coisas, mas uma das principais razões é porque eu sou a pessoa que questiona a autoridade. Isso no âmago da minha própria existência, da minha própria família, do meu pai e da minha mãe. E se eu questiono meu pai e minha mãe, que dificuldade que teria de questionar uma instituição religiosa, né? Pelo amor de Deus, né? Se eu tenho coragem de dizer que meu pai e a minha mãe não deviam ter me feito, imagine se o que eu não teria capacidade de fazer por uma instituição religiosa do tipo... Você não deveria ter feito meia dúzia de questões aí por aí também, né? Maravilhosa igreja. Isso é uma coisa muito interessante, porque a nossa discordância dos nossos pais em relação a essas coisas, elas vão moldar a religião mais tradicional ou a religião mais pessoal, que são as duas grandes posturas na vida. Então, se você é uma pessoa que nasce num lar cristão, e você não se rebela com os seus pais e você simplesmente multiplica a tradição que os seus pais te legaram, você tem uma religião tradicional. O mais provável é que você seja um católico ou um evangélico católico, do tipo, se você nasceu na igreja batista, você é um católico batista. Você é um batista que acha que a sua igreja é inquestionável e etc, etc, etc. Tipo, não pode haver nenhuma reforma protestante contra a sua igreja batista. Você nasceu na igreja adventista, você é um católico do sétimo dia. Você nasceu ali dentro daquela tradição e ninguém pode questionar aquela maravilhosa tradição na qual você nasceu. Porque você tem uma religião tradicional. E você questionar os seus pais e você questionar a sua religião é uma coisa impensável. É uma coisa assim que só pode ser pensada num contexto de uma adolescência por um período curto de tempo, e depois você tem que capitular e dar razão ao seu pai e à sua mãe. Entendeu? E a maioria das pessoas que são religiosas, elas são por esta veia da tradição das suas famílias, né? E quando elas se deparam com uma pessoa como eu, elas ou se incomodam, que é o caso da maioria, ou inclusive elas se fascinam. Porque, tipo, por que eu sou uma pessoa diferente da maioria dos adventistas? Vocês já pararam para pensar? Ah, não, Ezequiel, porque todo mundo é normal e você é louco. Ah, beleza, essa é uma forma de colocar as questões, mas será que é tão simples assim? Eu acho que eu vou propor uma outra leitura aqui para vocês agora. Eu, Ezequiel, escolhi a religião adventista do sétimo dia em questionamento ao meu pai e à minha mãe. Eu sou a antítese da religião tradicional. Eu questiono a tradição, eu sou contra a tradição, porque eu questiono a autoridade, eu sou contra a autoridade. Inclusive isso tem muito a ver com as minhas opiniões políticas, que vão mais na ideia de um libertarianismo, de um anarquismo, etc., do que de uma visãozinha direita-esquerda mais tradicional. Entendeu? Porque eu sou naturalmente contra a autoridade, tanto política, quanto econômica, quanto social, quanto religiosa. Não é à toa que a gente tem as tretas do jeito que a gente tem, tanto com a política, quanto com a religião e quanto com outras coisas. Por que é assim? Porque na essência da minha existência existe um ser humano que discorda dos seus pais. Em contraposição com a maioria das pessoas que pretende dar razão aos seus pais. E aí admitir a autoridade, ficar quieto, não questionar, não criticar, não fazer briga, não fazer treta, porque a família tem que viver em harmonia. Sua família vive do jeito que o Ezequiel Gomes vive, mas cedo ou mais tarde todo mundo se matando. Por exemplo, meu pai me expulsou de casa, não fala como é que tá hoje. Alguma coisa tem, não tem? Claro, eu sei que meu pai me ama, eu o amo, sei que minha mãe me ama, eu a amo, mas eu me dou o direito de questionar, discordar deles em várias questões. E a minha manifestação religiosa, em grande medida, tem que ver com a minha discordância do meu pai e da minha mãe. Inclusive, por exemplo, se você for perguntar para minha mãe assim, as opiniões religiosas dela, minha mãe, ela é adventista, nós nos batizamos juntos, né?
Mas você vai ver que ela não é uma pessoa que pensa como eu. Inclusive pelo contrário, assim, tanto quanto vocês às vezes se incomodam um pouco, ou questionam um pouco assim, de onde é que esse aqui tira essas loucuras que ele pensa? A minha mãe tem o mesmo sentimento. Porque a minha mãe também ela é mais conectada ao universo tradicional. Minha mãe é uma católica do sétimo dia, essa aqui é a verdade. Entendeu? E claro, ela tem um pouco a minha influência direta, então eu impeço ela de ser a pior católica do sétimo dia possível. Então eu sempre coloco diante dela a subversão, vamos dizer assim. Então ela acaba tendo que se obrigar a pensar um pouco a respeito dessas questões, inclusive porque minha mãe é assídua telespectadora aqui no canal, né? Beijo, mãe, te amo. E é isso, entendeu? E para mim, assim, essa reflexão, ela explica muita coisa. Ela explica por que a maioria é católica, por que a minoria é evangélica, e por que num contexto de desfragmentação das famílias, o mundo evangélico está crescendo em contraposição ao católico. E isso, inclusive, explica um monte das tretas internas entre as igrejas, que tem que ver com as questões de tretas familiares, de discordâncias de leituras e de objetivos de vida em relação às coisas. Então, isso também se espelha na religião. Porque, no final das contas, a grande verdade é que as nossas críticas aos nossos pais, as nossas discordâncias aos nossos pais, elas moldam as nossas percepções também de forma ampla, tanto quanto a nossa concordância e a nossa vontade de avançar a tradição que eles nos legaram. Então, por exemplo, vamos dizer assim que eu fui criado lá pela minha mãe, que não tinha assim, uma religião muito específica, mas acreditava em Deus. E aí, quando eu me tornei ali pré-adolescente, adolescente, eu me tornei um ateu. O que eu estou querendo dizer no final das contas com isso? Que eu discordo da minha mãe. Né? Tipo assim, imagina assim, eu com 10, 11 anos de idade, eu pensando assim, cara, esse papo que Deus existe, que Deus cuida da gente, é completamente mentiroso e é um papo de débil mental. O que eu tô querendo dizer no final das contas? Cara, acho que minha mãe é uma mentirosa, acho que ela dá uma débil mental. Porque no final das contas, quem que eu estava realmente criticando? Era ela, não exatamente Deus, até que eu nem conhecia direito, né? Aí depois eu fui ter a minha experiência com Deus e aí, inclusive, pude também ter o meu amadurecimento e capitular diante da lógica da minha mãe materna, minha mãe Dinaura, né? Então, hoje eu acredito em Deus, viu, mãe? Fica tranquila. Inclusive, eu e a mãe temos o privilégio de orar juntos, discutir um pouco as questões bíblicas, etc, etc. O que é uma coisa inusitada, assim, né? De acordo com como que era a nossa vida quando eu era criança, né? Que não tinha nada disso. Mas, enfim, então acho que é uma discussão bem interessante. E não sei se você consegue se identificar com algo do que eu falei aqui ou não, se consegue te fazer entender um pouco melhor as dinâmicas psicológicas, familiares e religiosas da sua própria experiência, e eu ficarei feliz caso você tenha entendido isso e isso tenha ressoado um pouco com a tua própria experiência, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.